Buenas. Nessa sessão a gente vai falar sobre análise vertical. Análise vertical juntamente com a horizontal, que a gente vai discutir em outro vídeo, são as duas análises básicas que a gente faz nas demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, justamente para entender muito mais como se comportam essas contas. E, por exemplo, na análise vertical, a gente vai olhar qual que é o peso, qual que é a relevância, a importância de cada conta dentro da sua demonstração, ou qual que é a relevância dessa conta dentro da empresa. E na análise horizontal, a gente vai ver a relevância, ou melhor, como as contas variam no decorrer do tempo. Essas análises são importantes tanto para a gente ver certas mudanças de padrões que acontecem às vezes na empresa, como, por exemplo, um determinado custo é maior numa época e depois ele começa a diminuir, seja em determinado mês, ou trimestre, ou ano, assim como também para a gente fazer projeções, orçamentos, avaliação de empresas. A gente quer saber, por exemplo, quais são os itens mais relevantes e se eles tiverem um comportamento estável, a gente vai ter mais facilidade ou simplicidade na hora de fazer uma projeção. Então, por exemplo, se eu estou olhando os dados de uma demonstração de resultado e eu percebo que o custo do produto vendido é aproximadamente 25% das receitas líquidas ao ano, e isso se mantém estável, ótimo. Quando eu fizer a projeção da receita, automaticamente eu já vou ter uma projeção dos custos. Então, é muito importante fazer essas análises justamente para a gente olhar certos comportamentos, padrões, contas importantes. Aliás, uma das coisas importantes é focar naquilo que é relevante, focar naquilo que é importante. A gente tem muitas contas, muita coisa acontecendo dentro das empresas, das organizações, por isso, se a gente conseguir focar naquilo que é mais relevante, maravilha. E esse é um dos propósitos, inclusive, da análise vertical que a gente vai discutir. Então, vamos pular para o Excel, onde eu peguei os dados do grupo GPA, do grupo Pão de Açúcar, que eu peguei da área de relações com investidores, o próprio site lá que eles disponibilizam, e a gente vai começar a trabalhar um exemplo ali, que fica mais fácil entender, e depois vou até mostrar como que a gente pode montar uma análise vertical usando a tabela dinâmica do Excel, que é um recurso bastante interessante, porque a gente pode, inclusive, mexer colunas, tirar colunas, e aí fazer alguma coisa muito mais, como o próprio nome diz, dinâmico, sem ter tanto trabalho mexendo lá no Excel, nas fórmulas e assim por diante. Então, vamos lá, vamos pular lá para o Excel. Muito bom, pessoal. Vocês estão vendo aqui a planilha. Vocês vão ver que, por exemplo, os números pulam aqui das linhas, da linha 5 para a linha 13 e assim por diante, por exemplo, da linha 19 para a linha 34, porque eu já agrupei certas linhas para ficar menos poluída aqui a nossa, vamos dizer, a nossa análise. Também escondi um monte de colunas, só para a gente ver como que faz para um trimestre, depois eu vou abrir para os outros trimestres que estão ali escondidinhos, e vocês vão ver aqui algo bem simples. A gente vai ver tanto no balanço patrimonial, quanto aqui na demonstração de resultados, que também já deixei preparadinho aqui. Novamente, como eu falei, essa planilha vocês podem fazer download do site de Relações Investidores do GPA. Muito bom. Então, estou aqui no balanço patrimonial. Qual que é a ideia, então, da análise vertical? Então, análise vertical, como o próprio nome diz aqui, é vertical. Isso quer dizer que eu quero ver, dentre as contas aqui do nosso balanço, qual que é o peso delas em relação a um total. Então, no caso do balanço, o nosso total, a nossa referência é o total do ativo ou total do passivo mais patrimônio líquido. Afinal, pela equação fundamental da contabilidade, total de ativos tem que ser igual ao total de passivos mais patrimônio líquido. Então, tanto faz pegar total de ativo ou total do passivo mais patrimônio líquido. Aliás, quando esses totais não baterem, procure um bom contador,
que é essencial para o seu negócio. Afinal, contabilidade é o principal sistema de informações econômicos financeiras da empresa. Então, como eu estava falando, eu quero ver a importância de cada uma dessas contas e agrupamentos de conta. Então, eu tenho aqui 2 agrupamentos de conta, ativo circulante e ativo não circulante, em relação ao nosso ativo total. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? É simples. É só pegar aqui esse valor, o saldo da conta, e dividir pelo total do ativo. Não é mais difícil do que isso. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou apertar aqui a tecla F4 para bloquear a linha aqui 38, que é a linha que tem o total de ativos. Eu não estou bloqueando a coluna B, ou seja, para bloquear a gente só coloca esse cifrão aqui. Então, com esse cifrão na frente do 38, eu estou bloqueando a linha 38, mas não estou bloqueando a coluna. E eu explico por que eu não vou bloquear a coluna. Porque depois eu vou arrastar isso e eu quero que depois ele pegue a coluna C, D e assim por diante, mas sempre divida pela linha do total, que é a linha 38. Então, está aqui. 33%, eu vou até aqui clicar a página inicial e aumentar o número de casos, aqui 32,9%, e aí eu só arrastar ou dar 2 cliques aqui no cantinho, pronto. Então tá aí, tá o nosso, já tá feito, acabou. Vou só colocar aqui em cores diferentes. Pronto. Estou colocando em cores diferentes os grandes agrupamentos das contas, então ativo circulante ou os grandes subgrupos de contas, que é o ativo não circulante, ativo circulante. E aí eu vou arrastar isso daqui, então pego aqui e vou puxando para cá, aqui até 2018, primeiro trimestre de 2018. Puxa, como é que ele está calculando tudo isso se ele não está pegando as outras colunas? Eu escondi as colunas aqui. Então, vou aqui reaparecer as colunas. Então, marquei as colunas em cima, clico com o lado direito do mouse e coloco aqui, exibir, pronto. Então, aí os dados das colunas. Eu escondi só para ficar mais fácil da gente ver. Então está aqui. Então vocês estão vendo, olha, o ativo circulante é aproximadamente 32,9% no terceiro trimestre de 2020 do total de ativos. O não circulante, em contrapartida, 67,1%. Dentro do ativo circulante, ou melhor, no total, a conta mais relevante aqui é a conta estoques, ou seja, o que faz sentido. O GPA a gente está falando de supermercados, então estoque é uma coisa bastante importante dentro dos supermercados, seguido logo mais pelo caixa e equivalente de caixa. Equivalente de caixa são aplicações de curto prazo que a empresa tem porventura. E o contas a receber é pequeno, aproximadamente 1% do total de ativos, mas tem uma parcela, olha que interessante, o tributos a recuperar é 2,8%, quer dizer, inclusive, e aí é que é interessante a gente ver, olha, ele vem crescendo nos últimos períodos, de 2018 para cá. Deixa eu esconder aqui, ocultar, pronto. Então, vou diminuir aqui o número, o tamanho aqui, para a gente ver todas as colunas. Então, pronto. Então, o tributos aqui, ele era por volta de 1,1% e veio crescendo aqui nos últimos trimestres. Inclusive, a gente pode fazer até alguma gracinha aqui. Então, eu marco essa região, coloco aqui e vou colocar uma formatação condicional. E aqui eu vejo, por exemplo, olha, vou colocar uma barrinha aqui de cores. Então, tá vendo? Tá começando a crescer isso daqui.
Tributos a recuperar quer dizer alguma coisa assim, acabamos pagando mais imposto, então a gente pode recuperar isso. Só que isso lá não era muito agradável, então eu vou até mudar aqui. Eu dei um Ctrl Z para tirar ali, vou mudar a formatação. Às vezes, legal, é um ativo, mas é um ativo que eu não quero ter, então vou colocar uma cor vermelha aqui. Tá ok? Assim como a gente vê, olha, o crescimento, e agora indo para o lado ativo não circulante, a grande parcela aqui é o imobilizado, que também vem crescendo nos últimos períodos. E o intangível são marcas que, por exemplo, que eles devem ter adquirido, até não creio que deva ter adquirido patente, mas pode ser até frutos de outras aquisições que eles fizeram de lojas, que eles estão carregando aqui também uma parte do intangível. E aí também a gente pode colocar uma corzinha aqui se a gente quiser. Vejam que agora a gente já começa a olhar aqui com análise vertical a relevância de cada uma das contas. Também posso brincar do seguinte, vou marcar aqui e vou usar aqui a formatação condicional para ver, por exemplo, quais são as contas que são maiores ou mais relevantes aqui. Então, colocando, por exemplo, barrinha de telefone, mais cheia, bolinhas aqui mais cheias, menos cheias, outros quadradinhos. Aí vocês escolhem aí a formatação que vocês quiserem com isso. Vou colocar as barrinhas de telefone aqui. Então, assim, dessa maneira a gente já consegue rapidamente ver aonde a gente deve focar o nosso esforço. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma projeção, eu vou me preocupar, por exemplo, com caixa, equivalentes, com estoques, tem que fazer uma boa previsão ali do realizável a longo prazo, as propriedades para investimento, imobilizado ainda é uma parte muito grande dentro desse setor. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, avaliada pelos gestores aí do negócio. E eu posso trabalhar aqui também, vou colocar uma média. Então, olha aqui. Para não ter a informação somente de um período, eu posso fazer a média de todos os períodos aqui, desses períodos que a gente está olhando. Então, eu vou copiar aqui a formatação, usar a ferramenta aqui, pincel. Então, aliás, eu devia ter ido aqui para baixo. Pronto. Então, vou colocar umas cores diferentes aqui, só para indicar que essa aqui é a nossa média. E aí a gente pode ver justamente como que a gente está destoando. Eu já tenho uma média aqui de dos trimestres de 2018 até o terceiro trimestre de 2020. Eu posso ver como que a gente está se comportando em relação à média, ou seja, qual que é a relevância das contas no decorrer desse tempo em relação a essa média, como que é essa dispersão. E essa é a ideia da análise vertical. Sempre que vocês vão começar a analisar uma empresa, um negócio, comece a olhar isso justamente para ver, olha, mudanças no comportamento, pode ser mudanças de gestão, pode ser questões também de conjuntura econômica. Por isso, olhar não somente fazer essa análise vertical para os ativos, mas para os passivos, e também aqui para a demonstração de resultado e para o fluxo de caixa. O que acontece? Para os ativos e para os passivos, a gente pega o valor das contas e divide pelo total de ativos. Aqui, no caso da demonstração de resultados, o que a gente faz? A gente pega o valor das contas, o saldo das contas, em relação às receitas líquidas. Então, aqui o que vai mudar é que eu vou pegar aqui o valor de cada conta e dividir não pelo total de ativos, que era a última linha, como a gente fez, no caso do balanço patrimonial, mas a gente vai dividir pela primeira linha, que é a receita de vendas, receita líquida. Então, vou dividir aqui e vou fazer também o seguinte, vou bloquear somente a linha, não bloqueio a coluna, porque depois a gente vai arrastar
Então tá aqui, ó, 100%, 100, diminuir aqui, pronto. E aí eu dou 2 cliques no cantinho e aí ele já fez toda essa, já copiou aí para baixo. O interessante disso é que a gente já tem algumas informações aqui nessa análise. Quando eu pego, por exemplo, aqui a análise vertical na DRE, quando eu pego o lucro bruto e divido pela receita líquida, que foi esse o caso, não é só a importância do lucro bruto em relação às receitas, que a gente está vendo, mas um lucro dividido por receita líquida é a margem. Então, essa daqui que eu já marquei já é a margem bruta, 21,7%. Essa aqui, 4,6%, é a margem operacional, margem EBIT. E a margem líquida aqui, ó, lucro líquido sobre a receita líquida, 2%. Então, o legal quando a gente faz na DRE, que a divisão do lucro pela receita líquida já é a margem. Então, a gente já calculou, quando faz análise vertical, já calculou um monte de margens ao mesmo tempo. E aí a gente vê também a relevância de cada conta, do custo da mercadoria vendida, das despesas gerais, despesas de vendas e assim por diante. E aí eu faço a mesma coisa. Eu também escondi as colunas, como fiz no caso aqui do balanço patrimonial. E agora só preciso pegar e arrastar. E pronto. Está aqui a nossa análise vertical. No caso eu tenho os resultados trimestrais e tenho também aqui, na própria planilha que vem do grupo GPA, já tenho análise vertical do ano 2009, ou seja, de todo o período. Lembrando que a DRE pega um período todo, enquanto o balanço patrimonial é uma foto daquela data. Então aí a gente já pode também calcular as médias, ver como, por exemplo, a margem bruta está variando no decorrer do tempo. Então veja que interessante, a margem bruta aqui, vou esconder, não, deixa aqui que eu vou usar já, só vou deslocar aqui. A margem bruta do Pão de Açúcar é bastante estável, na faixa de 22, 21 a 22, chegou até 23, de 21 a 23%. O EBIT, ele já varia um pouco mais, está na faixa de 3 até chegou até a 7 aqui em um determinado trimestre. Mas aí ele tem uma questão mais sazonal, que assim, tem um trimestre que dá mais, tem outro que dá menos. Engraçado que alguns anos ele pode ter mais estabilidade, que a gente viu, 2019 é um ano muito mais estável aqui da margem operacional. Eu gosto muito de ver a margem operacional porque ele está medindo melhor o negócio. Aqui em 2018, vejo que a margem operacional variou bastante. E aí, os indicadores servem também para suscitar uma série de perguntas. Então, talvez ao invés da gente simplesmente calcular a média, usar esses valores, é tentar entender o que será que aconteceu em 2018. Vamos retomar lá nos relatórios do GPA, para ver o que aconteceu. Será que teve reflexo de aquisições que eles fizeram, que fez a margem subir, porque consolidou o resultado? Será que foi um ano muito bom para a economia? Então, tentar entender esse tipo de comportamento. Vejam que em 2020, no primeiro trimestre, a gente tem já o efeito lockdown da economia. O primeiro trimestre não foi nada bom, deu uma margem só de 1,6%. No segundo e terceiro trimestre, o resultado já melhorou, quer dizer, já deu uma retomada. As pessoas, afinal, mesmo com o lockdown, pandemia, tem que comer, tem que consumir e tal. E aí, já deu uma melhorada no resultado, compensando o primeiro trimestre, que não foi nada positivo. E, novamente, a gente olha esses dados, calcula a média histórica, justamente para poder depois fazer projeções, orçamentos, fazer o valuation dela. Então, por exemplo, se eu fosse fazer o valuation dela, eu já usaria uma margem
bruta entre 21% e 23%. Aliás, posso até fazer uma análise de sensibilidade ou vários cenários, variando essa taxa de 21% a 23%, assim como a gente já tem o percentual de gastos com vendas, o custo da mercadoria vendida também, como é que ele está variando. Aliás, está bem estável. Então, isso facilita, inclusive, nosso trabalho, porque ao invés de eu ter que fazer projeção de custo, despesa, assim, separadamente, eu foco nas vendas. Projetando bem as vendas, depois o resto sai tudo como função ou como um percentual das vendas, das receitas. Tá ok? Por isso, a análise vertical é muito interessante para usar. Muito bom, pessoal. Agora quero mostrar para vocês um negócio legal, que é usar a tabela dinâmica para montar uma análise vertical. Então, vou fazer isso daqui com vocês. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui essa região, A e colunas A e B, e vou clicar aqui em cima no menu Inserir, Tabela Dinâmica, e aí, beleza, vou colocar esses dados, tá aqui. Tá aí nossa tabela dinâmica, a gente tem um vídeo sobre como montar a tabela dinâmica, mas é muito simples, como a gente vai ver. Vou colocar aqui essa coluna GPA consolidado, que tem todos os campos aqui que nos interessam. E aí eu vou colocar essa outra coluna aqui, 3T20, que vai pegar a soma dos dados do terceiro trimestre de 2020, mas não tem nada que somar, porque é só um dado, então só tem um custo da mercadoria vendida, só tem um EBIT, então não tem problema de soma, esses são os próprios valores ali dessa coluna. E agora é o seguinte, a gente vai dar uma organizada aqui. Primeiramente, eu não vou querer, eu vou montar uma tabela dinâmica, e reparem que aqui eu tenho muito mais campos. Olha aqui, eu tenho 21. Eu tenho 21 campos, tá certo? 21 contas. E aqui eu não usei tudo isso. Na verdade, eu vou usar muito menos contas aqui. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou selecionar algumas. Então, eu clico aqui nesse triângulozinho aqui do lado, rótulos de linha, e vou apagar algumas coisas. Então, o que eu vou querer ver? Por exemplo, eu vou deixar por enquanto custo, mercadoria vendida e depreciação, logística. Depois a gente vai apagá-lo, mas eu vou fazer uma brincadeira aí para mostrar para vocês. Deixa essa depreciação e amortização. Vou apagar essa depreciação e amortização aqui. Essa despesa com venda, despesa financeira, despesas gerais, vou deixar o EBIT, vou deixar o imposto, deixo o lucro bruto, deixo o lucro líquido da companhia, deixo o lucro operacional dos impostos, vou deixar a receita líquida e vou apagar aqui. Pronto. Vou deixar o resultado financeiro também. Ok. Pronto, já diminuiu bastante o número de campos. O GPA, ele segregou o custo a depreciação da área logística do custo da mercadoria vendida. Vamos dizer o seguinte, que eu queira ver isso daí junto. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Pronto. Vamos dizer que eu queira ver os dois. O que eu posso fazer aqui? Clico aqui em análise de tabela dinâmica. E aqui eu tenho campos, itens e conjuntos. Clico aqui e vou clicar em... Melhor aqui. Opa. Pronto, deixar dentro do corpo. Deixei dentro do corpo porque eu queria que aparecesse aqui, item calculado. Vou clicar aqui, item calculado. Eu vou criar um novo campo que vai ser CMV, que é o custo de mercadorias vendidas, mais depreciação log de logística, tá ok?
E a fórmula que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte, olha, é o custo da mercadoria vendida, inserir item, mais a depreciação logística. E clico em inserir item. Pronto. Aí já tem dois itens que estão aqui, ó, somados. E dou OK. Repare que vai aparecer aqui um novo campo. Dou OK. Pronto. Apareceu mais um campo aqui, que é esse CMV mais depreciação logística, que é justamente a soma desses dois aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, este, que é o custo da mercadoria mais a depreciação logística, dá 16.678,5, que é exatamente esse valor daqui. Legal. Então, aí, agora eu vou voltar aqui, ó, e vou retirar do relatório esses dois itens aqui. Não quero que apareça. Mas o cálculo aqui, ó, do campo que a gente criou, do item que a gente criou, continua aí. Ali no campo calculado, deixa eu só voltar aqui e mostrar, eu posso criar aqui não somente novos itens. Quando eu clico aqui na primeira coluna, ele me dá a opção de criar itens, tá ok? Que ele chama de item calculado, como o que eu fiz agora, o CMV mais a depreciação log, mas eu posso clicar para criar outros campos. O que são outros campos? Outras colunas. Então eu posso fazer somas de colunas, criar uma fórmula entre elas e assim por diante. Tem coisas bastante complexas que dá para ser criada aí. Muito bom. Agora eu vou reorganizar isso daqui, porque está uma bagunça. Então eu pego aqui, clico, eu quero a receita líquida lá na frente. Então eu clico nesse nome, aí eu mexo no cursor até ele mudar de forma. Estão vendo aqui, ó, que aparecem as 4 flechinhas. Aperto com o lado esquerdo do mouse e vou arrastando até aqui em cima. Pronto. Então eu quero a receita líquida aqui em cima. Eu quero o CMV mais a depreciação logística também aqui em cima. Agora eu vou mover o CMV para cima e vou mover também cada um dos itens. Então, colocar o lucro bruto embaixo do CMV. Agora o resultado financeiro líquido abaixo aqui do EBIT. Depois o lucro antes do imposto de renda. Claro, antes do imposto de renda. E aí o imposto de renda e o lucro líquido da companhia, finalmente. Agora clico no lado direito do mouse e faz aparecer aqui. E a gente vê, eu quero mostrar os resultados, clicando em percentual D. Eu quero percentual da receita líquida. Até porque tem outras opções aqui que a gente pode usar, mas para análise vertical é tudo em função da receita líquida. Então, dou OK e a gente vai ver o resultado. Pronto. Então tá aí a nossa análise vertical do terceiro trimestre de 2020. Podemos comparar aqui contra o que a gente tinha feito antes. Só vou aumentar o número de casas de uma para duas. Pronto. E agora a gente compara, por exemplo, o EBIT 4,57 e aqui nessa que a gente fez com a tabela dinâmica também 4,57%, igualzinho. E não tinha como ser diferente. Essa é uma das vantagens de usar a tabela dinâmica, ao invés da maneira que a gente fez antes, coluna a coluna. Então, essa é uma outra alternativa que a gente tem para fazer. Clico aqui em análise da tabela dinâmica e o que eu vou fazer agora aqui é ampliar o número de dados. Então, vou substituir aqui, quero mais colunas. A gente estava só com o terceiro trimestre de 2020, então vou colocar aqui para pegar também o segundo e o primeiro trimestre. Então, dou OK. Vocês vão ver aí nos campos da tabela que estão aparecendo agora o segundo e o primeiro trimestre de 2020. Basta puxar e arrastar com o mouse ou clicar no campinho ali do lado e eu chego aqui com os resultados do segundo e do primeiro trimestre. Depois é só clicar com o lado direito do mouse, clico em mostrar resultado, como a gente fez antes, com o percentual das receitas líquidas, e faço isso também para o primeiro trimestre, como vocês estão vendo. E tá aí, ampliamos a nossa
a, a análise vertical com esses outros 2 trimestres, e aí a gente pode agregar quantos dados a gente quiser. Uma coisa legal disso daqui é que a gente pode pegar, inclusive, e substituir, trocar de lados. Então, veja que eu estou pegando os valores e eu quero mudar a ordem. Então, apareceu o primeiro trimestre antes, depois o segundo, depois o terceiro, e vejam que eu não tive que deslocar nada das colunas. Voltando aqui na DRE, se eu tivesse que substituir as colunas, ia ter que inserir, mover de um lado para o outro, aí posso cometer erros. E o legal da tabela dinâmica é que eu fiz essa mudança de lados aí de colunas sem ter que mexer nos dados originais. Então, isso é uma coisa legal. Os dados originais estão sempre intactos. E agora eu quero tirar a linha de total do final. Então, clico para assumir aqui, do OK. Pronto, opa, só que eu cliquei errado, eu cliquei ali para tirar o total das linhas, eu quero tirar o total das colunas. Então, deixa eu voltar lá nas opções da tabela dinâmica e vejo agora, vou inverter, marco o total das linhas e desmarco o total das colunas. Pronto, agora assumiu aquele total que não estava fazendo sentido para a nossa análise. Posso substituir direto aí o título, então posso editar direto na célula, não preciso mexer em lugar nenhum. Vou fazer a mesma coisa aí para as colunas, só que eu vou fazer de uma forma que vai dar erro. Então vou mudar aí, ó, vou escrever 1T20, dou OK, dou Enter, deu erro. Por que apareceu esse erro? Esse erro aparece porque eu já tenho uma coluna na minha base de dados, na minha tabela, que chama 1T20. Então, voltando lá na DRE, vocês vão ver, ó, olha aqui, ó, já tem essa coluna. Ou melhor, vou voltar na coluna dos dados aí da tabela. Então, veja aí, ó, a coluna D que a gente incluiu chama 1T20 e aparece aí o nome do campo, como que vocês podem ver aqui do lado direito. Então, não posso chamar 1T20. Então, posso mudar aí o nome, mas eu vou dar um nome diferente. Por exemplo, 1T2020, 2020. A mesma coisa, vou escrevendo direto 2T 2020 e, finalmente, 3T, ou terceiro trimestre de 2020. Pronto. Então, já podemos editar tranquilamente. E também o que eu vou fazer agora é adicionar um campo com as médias. Então, volto lá na análise da tabela dinâmica, vou incluir um campo calculado, que eu vou chamar de média, média do trimestre. E aí, vou pegar os campos. Primeiro vou usar a função calcular média, chama média no Excel. Se fosse no Excel em inglês, seria average. E aí vou escolher os campos. Então, clico ali no campo, do inserir campo, aí ponto e vírgula para indicar o próximo campo, marco o segundo, inserir campo, de novo, e aí vou marcar o último que eu quero, inserir campo, fecho o parênteses, e o que ele vai fazer a média dessas colunas que eu marquei, claro que para cada uma das linhas. Não vou adicionar mais nenhum campo, então já posso dar OK. E aí ele já vai adicionar, vocês vão ver, o campo com a média das 3 colunas. Vocês estão vendo que ele está calculando a média como nos valores, ele pega a base original para calcular os valores. Então, eu clico aqui com o lado direito e vou escolher de novo aquela opção, mostrar valores como percentual de e as receitas líquidas, que é a nossa análise vertical. E agora eu vou mudar o título da tabela. Então, eu vou chamar só de média aqui, ajusto o tamanho, pronto, está aí calculado, montada a nossa tabela dinâmica, bonitinha aqui com os campos. E ele já calculou, inclusive, a média. E veja, lembrando que a base original não mudou. Isso que é legal. Então, agora o que eu vou fazer, eu vou mostrar mais uma coisa, que é a formatação. Vou clicar aqui
em formatar, não, desculpa, cliquei errado aqui, é formatar número. Então, no formatar número, eu vou escolher o personalizado, e aí tem o percentual, que é 0,00%, ou seja, 2 casas. O que eu vou fazer é colocar uma casa só, depois a vírgula, então vai ser 0,0%, e eu quero que apareça na cor azul os números positivos. Então, vou colocar aqui, ó, colchete, vou escrever azul, que é a cor que eu quero, apareço, fecho o colchete, e aí vou colocar aqui um ponto e vírgula. Para que serve isso? É para separar. Então, o Excel sabe que a primeira parte são os números positivos. E o ponto e vírgula já indica que vem uma segunda parte, que são os números negativos. E os números negativos, eu quero que apareça na cor vermelha. Então, vou abrir o colchete, vou colocar aí vermelho, fecho o colchete, e eu também quero que apareça entre parênteses. Então, vou colocar um abre parênteses e 0,0% e fecha parênteses para indicar esse número, que é essa formatação que eu quero. Então, para os números negativos vai ser vermelho entre parênteses, dou OK, pronto. Então, olha aí, já formatou, fica fácil visualizar. Então, eu já fiz análise vertical de cada um dos trimestres, já estou calculando as médias, tudo de maneira automática aqui, da maneira que a gente fez. Inclusive, já separando os números positivos, os negativos com as cores. Daí, já está o nosso relatório aqui, pronto. Agora eu vou ver o design e mostrar que a gente pode brincar, inclusive colocar cores. Então, eu vou clicar aqui para a gente colocar as tiras. Então, linhas em tiras. Então, aparece aí o achurado para cada uma da linha, ele já faz automático. Posso mudar as cores aqui da tabela. Então, aí vem gosto do freguês, gosto ou mau gosto. Aí, meu gosto é discutível ali nas cores. Mas vocês podem brincar aí à vontade, do jeito que vocês quiserem, o padrão da empresa. Então, tem várias alternativas aqui. Eu vou pegar uma aqui, deixa eu ver. Esse azul, claro, não, vou pegar, acho que esse como ficou. Tá bom. E aí, essa visualização, deixa eu aumentar o tamanho aqui da tela para ficar mais fácil ver. Tá aí. Agora eu vou pegar e mexer nessa formatação. Então, volto aqui em formatar um número. E eu vou voltar ali na sua formatação personalizada. Então, vou mudar de azul, que agora ficou muito, muito ruim para ver. Vou mudar para branco. Dou OK. Pronto. E aí ficou mais fácil de visualizar. Ainda ficou uma cor melhor do mundo, mas tá aí como exemplo nossa tabela dinâmica, que a gente criou um campo personalizado, CMV mais depreciação. Aí, se eu quiser, posso agora tirar campos. Então, vou tirar o segundo trimestre de 2020, só quero ver os trimestres ímpares. E vejo que não mexi na base de dados original, ela continua lá como a gente tinha. Posso voltar na análise da tabela dinâmica, incluir mais dados, se eu quiser. E aí não tem fim. É bastante flexível o recurso. Posso mexer no design de novo. Repara que eu já tirei o segundo trimestre, ainda as cores aí permanecem. A gente pode mexer aí à vontade. Então, você mudou de ideia, que alguém pediu para refazer as cores, vocês podem refazer tranquilamente. Esse é o belo resultado que a gente tem de fazer análise vertical usando a tabela dinâmica. Muito bom, pessoal. Espero que tenha ficado claro o que é uma análise vertical, como que a gente calcula. Vejam que é algo bastante simples, ainda mais usando o Excel, que ainda permite usar a tabela dinâmica e a gente pode fazer várias análises verticais facilmente, inclusive formatando e colocando médias e analisando com bastante rapidez e facilidade, tá bom? Até mais!